Fala pessoal, live do dia 20, segunda-feira. Vamos lá de Bitcoin. Eu coloquei aqui no gráfico de Bitcoin da Coinbase, né, da Bitcoin USD, para vocês verem como está um pouquinho diferente do gráfico do Flush, né? O Flush aqui, ele não chegou nos níveis lá de cento e pouquinho que pegou, né, nos perpétuos da Binance, da Bybit. Esse mesmo gráfico aconteceu também em outras corretoras, ó, na Bitstamp também, ó. Ó lá. Tá vendo? O fluxo foi bem menor, né, do que nos outros gráficos. Vamos comparar aqui com o da Binance, ó. Ó o tamanho do fluxo, tá vendo? Então, se nós utilizarmos aquele gráfico que a gente usou lá no começo, tá? Vou colocar lá da Coinbase. Ó como ele fica mais, né, limpo para se operar, desconsiderando aquele tamanho de liquidação que teve aqui, né, do pavio, tá? Então nós temos uma estrutura, né, que fez mais ou menos assim, ó, queda, foi, né? E no momento a gente está bem na resistência, tá? É claro que o mercado está tendo uma recuperação agora, né? Mas até se eu mudar aqui para gráfico Heikin Ashi, ó, vou mudar para gráfico Heikin Ashi. Olha aqui a barra de volume aqui embaixo. Olha como o volume aqui embaixo na queda, ele foi um volume ascendente, tá vendo? E agora o volume na subida, né, é um volume baixinho, ó. Por enquanto o volume está muito menor aqui nessa subida do que o volume que a gente teve nessa queda aqui. Lembrando que essa queda aqui não é a queda do flush, né? É uma queda depois. Então o mercado já tinha descansado um pouquinho, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: nesse momento que a gente está agora, tá? É um momento de resistência, tá? É a resistência mais importante a curto prazo, é essa, tá? Porque foi esse topo aqui, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, tudo certo, né? Porque foi esse topo aqui, ó, que originou a queda, né? Que pegou todos esses fundos nivelados aqui e também esse pavio, tá? Então essa é a resistência mais importante a curto prazo, né? Então, se os touros quiserem dar continuidade no movimento, a gente precisa passar daqui, e eu digo que esse ponto aqui vai ser o ponto que a gente vai medir essa força. Passando daqui, as coisas começam a ficar melhor, né? Porque se o preço passar dessa resistência que a gente está agora, tá? Significa que daí pode ter um choque relevante, né, a curto prazo, tá? E a gente vai passar a ter pontos de suporte, né, para o preço marcar fundo em algum ponto de suporte e ter continuidade de alta. Então, sem acontecer essa quebra para alta aqui, vencendo essa resistência, não se cria pontos de suporte confiáveis. Então, o mercado fica mais frágil, tá? Porque se acontecer uma rejeição desses níveis aqui, tá? Se acontecer uma rejeição, ele pode perder esse fundo aqui e voltar a tocar nesse order block, tá? Que lá no gráfico da Binance foi aqui que o fluxo tocou, né? Mas nesse outro gráfico aqui e vários outros corretores ainda não tocou, tá? E esse daqui é o order block do 4 horas, é o order block do 4 horas, ó. Deixa eu colocar no 4 horas. Lá daqui, ó, deixa eu até refinar. É esse daqui, ó, tá? Certinho aqui, ó. Porque foi ele, né, vindo numa tendência corretiva, foi ele que originou uma impulsão que fez o choque para alta e originou um movimento impulsivo. Então, tem chance de retornar a ele, tá? Então, se for retornar a ele, possivelmente vai ter uma rejeição nessa resistência aqui, tá? Agora, se não ter rejeição nessa resistência aqui, a gente pode esperar que o toque aqui vai acontecer mais tarde. Daí eu acho que o Bitcoin vai subir mais. Daí a gente ficaria de olho nesses níveis aqui de 120, 121 mais ou menos, tá bom? Então, acho que é mais ou menos por aí. E se eu der um zoom no micro, ó, vamos ver, tá? Ó, se eu der um zoom no micro, vou colocar aqui nos 5 minutos. Vamos analisar essa estrutura. Olha o tanto de spike de venda que está acontecendo aqui, ó, nos 5 minutos. Isso aqui é tudo, essas bolinhas vermelhas, volume de venda 2 vezes acima do normal, tá? No indicador volume spikes, né? Então, aqui foi o topo mais alto. Logo, aqui foi o fundo que originou o topo mais alto. Então, isso aqui pode ter sido um choquezinho para baixo, tá? Então, se isso for um choquezinho para baixa, às vezes, tá?
esse topo aqui de 111.770, ele vai ser o topo do movimento, né? Tá? São resistências aqui. Então, vamos ver se agora, a curtíssimo prazo, nos 5 minutos, não vai aparecer urso bem nessas regiões aqui, ó. Se começar a aparecer volumes de venda direcional, tá? Aí acho que você tem até um ponto de stop aqui para short, tá? Um bom risco retorno, né? Lembrando que essa ineficiência aqui, ó, como subiu forte aqui, né? Se ele perder essa base aqui, ele vai descer forte bem aqui também, tá? Então, tem um bom risco retorno aí, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: quem está em long, aqui tem garantia parcial agora, tá? E puxar teu risco do stop para o zero, tá? Quem está em short, né? Quem quer entrar em short, talvez a gente tenha um bom ponto de entrada, se acontecer isso que eu falei ali nos 5 minutos, né? E quem já está shortando, tá? É bom também descer o stop, né? Um pouco acima dessa resistência aqui, ó, colocar o stop aqui. Quem está shortando desde lá de cima, colocar o stop aqui acima de 112.700 mais ou menos, tá? Porque se a gente passar dessa resistência aqui que eu falei, né? Aí tem chance de a gente caminhar mais, tá? Então é isso aí, deixa eu ver o que vocês estão falando, tá? Acho que é isso aí, tá? Bom, então para Bitcoin a curto prazo temos isso, vamos ver Ethereum. Ethereum, na última live eu abordei essa principal resistência, esse principal suporte, não tínhamos tocado aqui ainda, então mal tocou no suporte, deu repique, né? No momento, a possibilidade maior é aquilo que a gente tinha falado, um possível padrão de equilíbrio, tá? Então, acho que chegando próximo aqui, né, desse topo aqui, possivelmente vamos voltar a cair até que o mercado se decida. Então, enquanto não passar dessa resistência aqui em cima ou não passar desse suporte, nada definido ainda em Ethereum, tá? E Ethereum é um grande guia, né, para ver a questão da out-season. Então, o Ethereum tem que segurar bem para ter out-season, tá? Tem que ficar lateralizando, tem que subir, ele não pode cair. Então, se o Ethereum começar a perder o fundo do flush aqui, a out-season também começa a perder um pouquinho das esperanças aí, né? Se bem que tem altcoins que deram uma boa subida agora hoje, hein? Só que agora tá difícil pegar continuidade. ZEC, né? Subiu bastante. Acho que Zen tá subindo também, deixa eu ver. Não, Zen tá recuperando, ó, né? Mas subiu super bem, recuperou do crash aqui, né? Ó, possivelmente isso aqui vai ser um movimento de continuidade aqui, ó, tá? Vamos ver numa hora como é que tá legal esse movimento. Quem tá dentro, tá dentro. Agora vamos ver como é que faz para pegar uma continuidade aqui em Zen. Ó, ele fez quase que um Adão e Eva aqui, mais ou menos, tá? Então, quem quer continuidade tem que esperar tocar em algum suporte, né? No 15 minutos aqui tem um suporte bom, ó. Tá? Então, se ele voltar aqui, nessa região, tá? Se ele voltasse aqui seria melhor, no 15 minutos. Seria melhor, não sei se volta, tá? Aqui na casa de 11,66 mais ou menos. Por quê? Porque aí teria um fundamento de coleta desses fundos nivelados aqui, ó. Que isso aqui é tudo fundo nivelado, né? Essa região aqui, tá? Coleta dessa região, toque e continuação, tá? Então seria o ideal se ele fizesse isso. Mas se ele estiver muito forte, ele vai repicar no primeiro suporte, ele não vai coletar fundo. Se ele estiver muito forte, ele vai repicar já aqui mesmo, assim, ó, antes de coletar, tá? Mas se coletar, fica melhor o risco retorno, fica, você pega o mercado um pouquinho mais limpo no curto prazo, tá? Então, bota um alarme aqui, também é uma boa, tá? Vamos ver Solana. Solana, sem muitas novidades da live passada para essa, né? Aqui eu abordei possibilidade bearish em Solana. Solana não pode perder esse canal ascendente que está aqui, ó. A gente está bem na base, não pode perder esse canal ascendente, porque se perder esse canal ascendente, perder essa LTA aqui, né? Aí tem muita chance dele começar a formar esse canal descendente aqui, ó. Começar a formar, tá?
Então, pontos de suporte seriam aqui nessa casa aqui de 115 ou até lá embaixo mesmo, na casa dos 80, tá? Isso, claro, é um movimento lento, né? Eu estou vendo aqui o gráfico diário espalhado, seria mais ou menos uma movimentação de tempo gráfico semanal, tá? Mas a curto prazo, Solana está num típico padrão de equilíbrio, um pouco mais fraco que Ethereum, né? Pode ver que esse movimento de subida, ó, não foi tão vertical como o Bitcoin, né? Como o Ethereum, que estava um pouquinho mais inclinado. Então, quanto mais horizontal o movimento, mais fraco está essa movimentação do ativo. Então, está subindo lento, né? E quando ele sobe lento assim, ele fica mais suscetível a ter algum despejo em alguma resistência importante, tipo essa aqui, ó, né? Bem aqui, tá? Então, se por acaso, às vezes, ele continuar subindo e bater aqui, ó, né? Formando um canal assim, ó, tá? É ponto de possível queda, tá? Então, fiquem atentos ali, né? Lembrando que essa resistência que eu abordei aqui em Solana, ela serve como uma resistência assim de mesmo peso que é aquela resistência de Bitcoin. Para os touros, eles querem, touros conservadores, eles querem esperar romper essa resistência primeiro, para sentir que os touros provaram alguma coisa e tentar caçar o próximo fundo. Touros agressivos já estão surfando os scalps e mantendo posição, tá? Vamos ver. Vou analisar já Virtual agora. Vamos ver XRP, daí eu já vejo Virtual. Vamos lá. Antes, o SDT.D, muito importante a gente analisar também, tá? Eu tinha feito essa resistência aqui, ó. Não foi na live, isso aqui eu analisei depois, que eu peguei todo esse pavio aqui de subida, né? Eu acho que eu coloquei lá no 1 minuto, não sei. Tentei pegar algum order block lá, vamos ver se é isso mesmo. Alguma coisa assim. E tracei, não, eu tava vendo aqui. Um mini order blockzinho ali de 50% da amplitude do pavio. E tracei. Enfim, ele bateu ali e começou a cair, tá? Vejo como ponto de suporte interessante aqui, ó, esse fundo aqui, tá? Essa região, porque foi esse fundo que no curto prazo, em um movimento de queda, tá? E foi esse fundo que fez o repique que rompeu esses topos, né? Então, do curto prazo, esse daqui pode ser um bom suporte para dominância, tá? Então, na casa ali dos 4,65 para baixo. E o segundo ponto de suporte, 4,4 para baixo, né? Essas duas regiões. Então, tem muita chance da dominância continuar caindo, né? Sobe, cai, até chegar nesse nível aqui, tá? Aqui é um sinal amarelo, tá? Que vai se acender para vocês repensarem posições long, tá? Repensar no sentido assim, fechar, né? E ficar cauteloso, tá? XRP. Olha lá, XRP acordou. XRP, ó. Me parece que a recuperação do XRP foi um pouquinho melhor do que as outras. Um pouquinho melhor. Nível de volume, né, aqui da venda, ó, e da compra. A venda um pouquinho maior, mas não tá tão diferente, né? Os candles do Heikin Ashi ainda estão tomando forma, estão com o corpo bem definido. A gente vai saber mesmo nessa região aqui, tá? Então tem espaço para subir um pouquinho mais nessa região aqui que a gente vai saber, tá? Na casa aqui, ó, dos 2,57, né, até 2,66 mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Então essa região aqui que vocês vão ter que prestar atenção em XRP se vai ter continuidade ou não, tá? Então quem está alongado eu recomendo fazer parcial, né? Vamos ver como é que está o movimento de queda. Está no canal descendente, teve a liquidação, voltou a fechar dentro e está dentro. Se vencer essa resistência aqui que eu falei, muita chance de buscar a resistência lá em cima com o topo do canal, tá? Muita chance. Então vale a pena quem está dentro de long fazer uma parcial, subir o stop e deixar rolar, porque se ele vencer aqui, ó, isso aqui é uma ineficiência. Ele vai fechar a ineficiência aqui e vai bater lá em cima. Então, ele vai dar um tiro aqui, né?
se vencer essa resistência, né? Vai que não vence, tá bom? Então, é isso aí, né? Quem tá atrasado em long não vale a pena entrar agora, tá? Virtual, vamos ver. Como é que tá o som aí, pessoal? Sai e entra de novo, Jonathan. Às vezes é isso, tá? Eu hoje estou um pouco gripado também. Não sei se isso está interferindo. Se isso baixou a potência da minha voz. Bota um phishing, né? Ruim que esse pavio aqui, ele zoa com a nossa análise, né? Então, deixa eu tentar pegar outro gráfico. Nossa. Pouca liquidez aqui. Aí, esse gráfico tá um pouquinho... esse gráfico tá melhor, ó. Da Mexic. Ele tem mais histórico. O bottom fishing era aqui, tá? A região que teria ordem pesada de compra é bem nesse order block aqui. Ele passou direto e recuperou. Tá fraco, né? Tá lateralizando. As outras moedas recuperaram melhor, tá vendo? A gente acabou de ver Ethereum, Solana, eles tiveram uma recuperação mais ascendente. Aqui tá muito lateral ainda. Se for para spot, tá ok, porque tá lá embaixo. Você tem que estar por dentro do projeto, né? Se for para spot. Agora para futuros ainda não tá legal não. Para long não tá legal não, do meu ponto de vista, tá? Aqui tem outro order block do diário aqui, ó. Não foi pego aqui. Ó. Ele pode vir aqui embaixo também, viu? Aqui na casa aqui, ó, de 0.4. Por isso que tem que procurar o gráfico mais antigo, tá vendo? Então, se você está analisando pelo gráfico que eu abri lá no começo, você só está vendo essa parte aqui, ó, daqui para cá. E você não sabe que tem um suporte aqui embaixo que vem lá de trás, ó, né? E esse suporte é um suporte bom, viu? E esse outro também, né? Todos esses suportes são suportes bons. E se falando em altcoins, que é puramente especulativo, eles querem um upside bom, então tem que voltar lá embaixo mesmo, tá? Como tá meio fraco aqui, se o mercado começar a corrigir, né? Se o Bitcoin rejeitar ali onde eu falei, né? Enquanto isso tá lateralizando o mercado, o Bitcoin corrige, daí o Virtual vai vir aqui embaixo, tá? Para long, tem que esperar uma coleta de liquidez, tá? Então, tipo assim, que seria uma coleta de liquidez? Vamos pensar que o mercado não se decidiu ainda, né? Vai continuar lateralizando, tá? Aqui, ó, você tem uma trendline, tá? Mais ou menos assim. Então, você vai esperar romper para baixo essa trendline e se posicionar em algum suporte de movimento, né? Por exemplo, aqui, ó, fundo do movimento aqui, tá? Então, ele rompeu para baixo, né? Pegou liquidez, bateu um suporte, aí aqui tem um bom risco-retorno para você se posicionar long, por exemplo, tá? Né? Às vezes até esse aqui, ó, né? Até esse suporte aqui também funciona, tá? Mas o que o mercado está falando assim, ó, aqui, ó, o que está mostrando aqui, ó, os fundos estão sendo ascendentes, ó, e os topos descendentes. Então, padrão de equilíbrio, né? Se isso aqui for continuar, tá? Então, as possibilidades de long aqui dentro vão ficar cada vez mais apertadas. Tiro cada vez mais curto, tiro cada vez mais curto. Daí uma hora vai romper para cima ou para baixo, né? Aí tem que ver qual que é o movimento geral do mercado, né? Tentar prever isso, tá? Então, long agora tem que esperar voltar lá para baixo, né? Pensando no padrão de equilíbrio, pessoal, às vezes até isso daqui, né? Dá oportunidade.
Então acho que é isso aí que tem aqui para Virtual a curto prazo. O que mais que tinha pedido ali? Cunha descendente. De Virtual, você está falando? Vamos ver. Ena e Pendle. Vamos ver a Ena e Pendle. Aí eu já volto no assunto aí. A maioria das análises, assim, que teve esse paviozão lá embaixo, eu tô meio que desconsiderando ele, sabe? Porque variou muito de corretora para corretora esse tanto de pavio, assim. Por exemplo, Atom lá na Binance foi lá em zero, praticamente. Nas outras corretoras não foi, entendeu? Como é que faz análise daí? Né? Então estou desconsiderando. Até próprio Bitcoin, no começo do vídeo ali eu mostrei várias corretoras boas que não teve esse paviozão, né? E o movimento ficou mais limpo, tá? Ena, tá. Então, mesmo desconsiderando isso aqui, movimento de queda, recuperação em forma de canal, né? Sempre quando a gente quer mostrar força, né, ter um fundo para se operar, ideal que a recuperação não seja em forma de canal, ideal que a recuperação seja em forma de V, ou pelo menos fazer topos e fundos ascendentes, né, mais verticais, tá? Então assim, ó, teve esse despejo aqui, ó, pum, ineficiência, tá subindo lento, tá subindo lento, tá subindo lento. Então tem resistência aqui em cima, né? Tem tudo para ele subir lento, bater aqui, tá? E cair de novo, né? Então até quando eu pego um fundo que eu quero que eu quero arriscar, pego um fundo, vejo que está subindo devagar desse jeito, eu já faço parcial substop porque a chance de voltar é alta, né? Claro que pode, né, fazer um movimento de subindinho lento, assim, né, em forma de canal, de repente do nada ele acorda, mas a maior chance é não fazer isso, ele seguir a movimentação anterior, que era movimentações de queda, né? Tá vendo, ó? Subindo lento, queda, subindo lento, queda. Então a maior chance é essa daí, tá? Então a melhor posição para urso é esperar romper topo. Por exemplo, quem está shortando agora está shortando, né? Quem não shortou, né, vai colocar um alarme aqui em cima desse topo aqui do 12 horas, tá? O ideal, ele vai esperar romper o topo, né? Aí esperar confirmar topo. Como é que confirma o topo? Rompendo o mínimo do candle anterior, e aí entra o stop na máxima, entendeu? Ó, que nem aqui, ó, né? No Reikin acha melhor isso aí, ó, fica mais nítido, ó, tá? Então, por enquanto é isso aí. O mercado tem que ganhar muita força, viu? Eu não tô achando essa subida ainda com cara de recuperação, né? Se passar da resistência com volume, aí fica legal. Ena, tá bom. Acho que é isso aí que tem por enquanto. Pendle. Ó, meio do canal, né? Canal descendente, tá? Acho que até postei aí que eu tava me desfazendo de posições pendle, né? Esses dias. Tava mais ou menos aqui, ó. Antes do crash. Foi bem. Enfim, ele foi lá embaixo, recuperou, tá na metade do canal. Metade do canal é uma região horrível de você se posicionar, tá? É uma região de tiro curto. Se der repique, parcial cedo, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Para se posicionar no meio do canal. Ainda está no movimento descendente, recuperação muito mais fraca que as outras, ó, muito mais fraca, né? Tá me cheirando mais queda aqui. Spot, pendle. Quando que compraria spot, pendle? Para um position, para um trade no diário em spot, ou, né, quero ser agressivo. Só depois que perder esse fundo aqui, né? Em 1.8, tá bom? Vamos desconsiderar que teve o pavizão aqui, mas a chance de voltar é excelente, né? Então, se esse canal aqui, ó,
for manter esse padrão, sempre depois que perde fundo, né, você compra, entendeu? Então era o fundo mais importante, perdeu, comprou, fundo mais importante, comprou, né, fundo mais importante, perdeu, comprou. E aqui nós temos o order block, ó, dessa região toda de consolidação aqui, tá? Que eu posso até, deixa eu ver, deixa eu colocar esse alarme aqui, esse alarme não, essa indicação pro começo do order block, que é bem aqui, ó. Aqui. Tá? E 1.355. É uma região, tá, muito boa para você se posicionar aqui, se Pendle der a oportunidade de chegar aqui, tá bom? Então por hora tá meio ruim, tanto para long quanto para short, porque tá bem no meio do movimento, tá? Vamos lá. Se o som estiver muito ruim, sai e entra de novo. Tem a cunha descendente ali. Você falou link, vamos ver link. Hype e link. Eu gosto de link. Eu acho que é uma moeda boa, assim, pra ter na carteira. Apesar de estar no movimento de bearish agora, né? Ó, recuperação de link foi outra coisa. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma recuperação legal, ó. Diferente, né, daquelas outras moedas, tá? Então, olhando aqui, tá legal. Ainda no 4 horas, né? Mas não provou nada ainda também. Lembrando que vamos desconsiderar que esse pavio, vamos imaginar que aqui foi o fundo, né? Tá? Repicou e perdeu o fundo, ó. Tá? Então, ainda teve uma quebra para baixo. Tá? Se isso aqui foi um boss, né, uma quebra para baixa aqui, tá? Aqui nós temos resistência top fishing, né? Desse range pequeno, né? Porque o top fishing tá ali em cima, na verdade, tá? Aqui tem uma resistência, né? Então, chance dele bater ali e voltar existe, tá? Apesar dessa recuperação ter sido melhor do que as outras altcoins, aumenta a chance de romper essa resistência. Então, quando a gente tem uma recuperação desse jeito, eu fico mais animado com o rompimento de resistência. Quando tem uma recuperação mais assim, ó, aí eu fico desanimado com a recuperação da resistência, tá? Então, acho que é isso aí. Mas assim, agora tá ruim, né? Se posicionar depois que já subiu tudo isso. Tem que voltar a pegar no suporte, né? Um suporte de movimento que nós temos aqui, vamos ver, seria aqui, ó, esse daqui. Então tem que voltar aqui, tá? Bem nessa região aqui de 17.3 mais ou menos, tá? O suporte de 1 hora. Acho que seria uma boa região para se posicionar, tá? Bota um alarme aqui em 17.3, tocou o alarme, se voltar, né? Se não voltar, não deu bom risco retorno, não deu o gatilho. Se voltar, toca o alarme, não vai entrar de cara, vai esperar um ombro, cabeça e ombro nos 5 minutos, por exemplo, né? Ou 2 minutos que seja, para se posicionar, né? Mas, olhando no tempo gráfico maior, né, aí você tem que entender que, mesmo tendo continuidade de alta, nós estamos nesse possível canal descendente aqui, ó, tá? Então, resistência lá em cima aqui no diário, como várias outras altcoins também estão com essa resistência bem aqui, ó. Então, vencendo a primeira resistência, tem essa segunda, né, que vai coincidir com a LTB do canal, tá? Então, acho que tem isso aí pra gente ficar de olho, né? O ponto de parada dessa queda possível, né, é esse order block aqui embaixo, porque foi ele que originou o movimento de alta, né? E coincide com essa LTA aqui do macro, tá? Então tem chance de se desenvolver um movimento assim, tá? Acho que é isso aí. BNB e Hype também. Vamos ver o gráfico mais antigo. Hype, acho que é esse da KuCoin, né? Vamos ver da Bybit. Acho que da KuCoin mesmo.
nesse ativo aqui, o pavio coincidiu com o order block. Tá, olha lá, 50% do order block. Se isso aqui foi 0.786, olha lá, ó, 0.786. Tá. Por enquanto, estruturas descendentes. Não teve choque. Recuperação dela foi mais ou menos ainda, ó. Link foi melhor, né? Ó a diferença. Link gerou até velas de ineficiência, né? Para compra, que é essas velas grandes assim de corpo cheio, né? Só que de compra. Tá? Eu fico cabreiro de posicionar long aqui. Fico cabreiro, porque, né? Como eu falei, tá subindo muito morto ainda. No movimento, tá subindo morto durante o movimento de queda. Então a chance de continuar a queda depois que subiu um pouquinho é grande, né? Tá? Mas eu ficaria de olho bem aqui, ó. Vamos desconsiderar esse pavio. Eu ficaria de olho bem aqui, ó, nessa região aqui, primeiro, tá? Bota um alarme aqui em 27.6, 27.61 ali, tá? Então, essa consolidação aqui que deu esse repique, ele tem fundamento para fazer uma inversão aqui, tá? Então, é um ponto bom para você ficar de olho nessa região aqui, ou nessa daqui. Isso para swing trade, tá? Só não vai chegar nessa região aqui se ele pivotar antes, né? Aí teria que romper aqui, esse topo aqui. Então, se romper esse topo aqui, isso para qualquer altcoin que vocês estejam vendo, né, essa resistência top fish, se romper o topo, voltar a cair, aí você vai buscar um suporte para se posicionar e continuar, né? Mas caso contrário, a maior chance é voltar a tocar aqui embaixo, continuar a movimentação de queda, né? Acho que é isso aí. BNB tem cunha. A maioria está caindo em forma de megafone ou cunha. A BNB tem chance de iniciar um movimento corretivo mesmo. 3 spikes de venda aqui em cima, marcando o topo. Ele subiu praticamente o ciclo todo essa moeda sem parar. Então uma correção no semanal seria top para ela, né? Momento nenhum aqui, vamos ver. Olha, subiu super bem. Vamos ver, procurar algum suporte. Cara, é difícil pegar as pontas assim da moeda que subiu muito. Aqui. Tá. Mas eu ficaria de olho aqui, ó. Ignora esse paviozão gigante, né? Vamos imaginar que só teve esse toque aqui, tá? Aqui é um suporte, essa região. Só que tá subindo daquele jeitinho, né? Horrível, tá? Se ele cair, né? Se fazer isso aqui, ó. Aqui tem resistência, né? Deixa eu desenhar. Aqui tem resistência. Se ele subir, bater ali, cair, perder esse fundo aqui, ó. Perder esse fundo e já estancar a queda, tipo, assim, vai dar possibilidade de long aqui. Entendeu? Então o ideal é que você coloque um alarme embaixo desse fundinho aqui de 1000, né? Na casa tá em 1000. Se tocar esse alarme, você já tem que ficar grudado no computador, na tela aí, para ver se o movimento de queda já estanca e já faz um rompimento de máxima do anterior, né? Pelo menos um time frame assim, vamos ver. Cara, numa hora no Reikin Ash, 1 hora tá bom, entendeu? Então o gatilho seria que nem esse, ó.
O movimento está caindo aqui, aí rompeu a máxima do candle anterior e virou candle de compra. Aí deu oportunidade, né? Então, às vezes é uma possibilidade boa, viu? Se ele continuar caindo. Então, assim, para long, o ideal é que caia para se posicionar, né? Caiu, pegou liquidez de um fundo e me posicionei em long em um suporte, entendeu? Pode dar long em outras moedas que a gente analisou a partir de agora? Pode, mas daí fica arriscado. Não tem fundamento de coleta de liquidez importante, entendeu? Já está no meio do movimento, já subiu um pouquinho, já perdeu boa parte do lucro, já foi, né? Então fica arriscado. Então melhor aguardar no meu ponto de vista, tá? Mas quem gosta de te arriscar, ó, por exemplo, agora está dando oportunidade, agora, nesse momento, né? Isso daqui pode ser um stop aqui, entendeu? Bem nesse fundo aqui, ó, stop aqui, tá? Você estaria com a entrada aqui em 1.100, né? Mais ou menos, tá? O stop teu ficaria aqui em 1.087, né? E já faria um take no risco 1 para 1 aqui, mais ou menos, entendeu? Porque essa distância daqui até aqui tem mais ou menos 1 para 1. Então nessa região aqui de 1.119 você já fecha 60%, 70% da sua operação, né? E caso ele bater lá em cima e voltar a te estopar, você não teve prejuízo. Por isso que você protege a operação assim, igual eu falei na outra live, né? Porque tem chance dele subir até aqui e talvez voltar, cair, não romper esse topo aqui, entendeu? Ou tem chance de romper, bater aqui, ó, nessa resistência, né? E voltar a cair. Mas isso aqui é ao longo do trade de 1 hora, entendeu? Então tem essa possibilidade, né? Quem gosta de fazer um trade mais agressivo, ele vai jogar assim, né? Mas quem gosta de fazer um trade um pouquinho mais conservador, vai esperar romper toda essa liquidez desses fundos aqui, esperar cravar de novo no suporte, pegando uma liquidez importante, de uma liquidez externa, marcar fundo e agora você consegue surfar um movimento maior, né? Então são maneiras diferentes de fazer trade, mas tudo é trade. Então vai de cada um, né? Vou fazer esse gerenciamento, mas tem oportunidade, entendeu? Tá rodando aí. Tá? O COI invertido no 4 horas. O COI invertido no 4 horas. Cara, não tô vendo isso aí não. Não tô vendo isso aí não. Você tá falando desse fundo, esse fundo, esse fundo? Esse aqui? Tá cedo ainda também para falar que é um triângulo simétrico. Você tá querendo dizer que é isso aqui, ó? Tipo assim? Tá cedo ainda. Ou esse movimento aqui é um canalzinho, né? Um canalzinho ascendente. Ó. Esse daqui é um canalzinho ascendente aqui, ó. Pequenininho. Bem pequenininho. Né? Tá? Então acho que o ideal seria isso aí, né? Vamos ver deixa eu ver no Reikin Acha aqui como é que tá os volumes de compra e venda. Isso aqui. Aqui tá meio igual, ó, meio que brigandinho, né? Volume de venda aqui decrescente aqui, pode ser que acorde, viu? Como o volume tá meio igualzinho de compra e venda aqui nesse, pode ser que acorde, mas para ele acordar tem que pegar uma liquidez, como eu falei, tipo, cair e vai, entendeu? Seria bom. Deixa eu ver se tem algum ponto que possa fazer ele subir antes de perder esse fundo que eu marquei aqui, ó. Vamos ver se tem algum ponto. Tipo, ó, vamos dar uma olhada lá nos 5 minutos. Ó. Tá. Então, topo, fundo. Então, aqui era o topo mais importante, ó. Tá vendo? Aqui era o topo mais importante. Vamos ver no gráfico de linha. Rompeu, ó. Rompeu. Esse movimento aqui, ó, foi mais alto que esse. Tá? Rompeu. Logo, então, esse order blockzinho aqui dos 5 minutos
foi o que originou a movimentação de alta. Vamos ver se ele já foi tocado. Aqui foi tocado já. Mas ele pode voltar lá, viu? Ó. Puxa ele. Vou colocar um 1049. Outro fundinho legal aqui, ó, 1034. Tá? Então só deixa esses níveis marcados, tá? Porque se não acontecer de romper esse fundo aqui, né? Tiver meio, se o BNB for acordar, ele vai pegar a liquidez desses fundos aqui, dessa LTA, e ele vai cravar em um order blockzinho de um time frame menor, tipo esse, ó, tá? Também é uma possibilidade, né? Aí não iria perder esse fundo. Então, se marcar fundo aqui, às vezes vale arriscar, tá? Então só deixa isso aí marcado também, 1049 e 1034, esses dois níveis. Se não, o ideal é que perca 1020, né? Pra daí comprar, tá? Pra BNB é isso aí. Deixa eu ver, Micael, não seria válido esse triângulo? 4 horas. Não vejo esse triângulo amarelo aí, não vejo não. Porque essa LTB ali não tá passando em quase nada, né? Ele tá passando em fundos anteriores, né? Ele não deixa de ser uma linha de tendência, entendeu? Ele é uma linha de tendência, mas não vou falar que é um padrão de triângulo, porque o padrão de triângulo você tem que estar trabalhando dentro dele, né? Tem que estar servindo de resistência só, no caso. Mas é uma linha de tendência, sim. Se você for começar a traçar possibilidades de linhas no gráfico, você vai traçar 1000 linhas, né? Então a gente começa a ver muita coisa também. O que mais que pediram aí? Vamos lá. Acho que eu passei por tudo aí, hein, pessoal. Aster, né? Bota Aster. Acho que esse é o gráfico mais antigo. Ó, aqui, tá? Tô olhando o gráfico da Mexic, porque é o gráfico mais antigo, né? Talvez não tenha na outra corretora essa parte do gráfico aqui, né? Mas ele tem um bom order block aqui, começa em 0,94, né? 95 mais ou menos, 94, tá? Que ele pode servir como um ponto de parada da movimentação de queda, porque ele não foi tocado ainda, pelo menos um repique, né? Isso é interessante, tá? Então, acho que seria mais ou menos por aí, né? Eu vejo, aqui que eu vejo que está acontecendo, né? Ele teve uma movimentação de queda grande, né? Recuperou, né? Caiu, mas esse boss, né? Essa quebra de estrutura que teve aqui para baixo, desse fundo do fluxo para cá, não teve uma amplitude muito grande, ó. Ele caiu um pouquinho, tá vendo? E já está tentando, né, recuperar sem sucesso, né? Mas só dele ter caído pouquinho, né? Talvez mostre que se perder esse fundo agora, também não vai cair muito, vai cair pouquinho de novo. E aí vai cair nessa região de suporte, tá? Então vai ficar legal essa região de suporte para se posicionar aqui, se der essa oportunidade. Então eu colocaria um alarme aqui nesse fundo, né? Esperar romper, tá? Para se posicionar. Deixa eu ver. O que mais que dá pra gente fazer, por exemplo? Como que eu gosto de fazer? Gosto de colocar um alarme no topo também, tá? Então quando eu quero montar alguma posição, quero montar a posição long. Estamos numa tendência de baixa, tá? Tendência de baixa, eu quero montar a posição long. O que eu faço? Eu traço suportes,
né? Esses suportes vêm lá da estrutura passada, são suportes virgens, né? E suportes que coincidem com algum nível de FIBO, então possivelmente se eu traçar aqui vai dar 0,786, olha lá, ó. Tá vendo? 0,7 certinho, ó, 0,786, que tá aqui, ó, a linha vermelha, né? E que são virgens, né? E aí eu pego e coloco um alarme no fundo atual do ativo, que é esse, né? E um alarme no topo atual do ativo, tá? E para isso tem que identificar qual fundo e qual topo. Tem aí no conteúdo educacional como identificar topo e fundo, de acordo com market structure, né? Estrutura de mercado. No caso, seria esse topo aqui, porque foi ele que originou o fundo mais fundo, tá? E espero tocar algum alarme. Não faço nada. Nesse momento aqui, ó, eu só coloco os dois alarmes em cima e embaixo e deixo rolar, né? Tocou o alarme de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou observar o movimento de queda, ele rompeu para baixo, vou observar o movimento de queda e vou ver onde ele marca fundo. Marcou fundo, é em região de suporte? Permite entrada long, né? E aí eu vou surfar essa entrada long até a próxima resistência, né? Um pouco antes dessa resistência, faço parcial, subo stop. Voltou a cair, eu sou estopado, né? Mas sem prejuízo. Teve continuidade de alta? Beleza, continuou alta. Daí eu recompro, talvez um pouquinho, né? E vou subir no stop, beleza? E na possibilidade 2, aonde ele não rompe mais o fundo e reverte, né? Aí o que isso me diz? Aqui nós temos a resistência, né? Eu estava esperando que o ativo fosse cair mais, por exemplo. Coloquei o alarme no topo e no fundo, né? Não tocou o alarme do fundo, tocou o alarme do topo. O ativo reverteu da onde está. Então o que eu penso? Aconteceu um choque para alta aqui, né? Rompeu para cima. Opa, eu vou subir o alarme para o fundo, que rompeu o ativo, né? Imagine que esse fundo aqui rompe. E aí eu vou tentar caçar o próximo fundo ascendente, né? Então imagine que ele rompa para cima, tocou o alarme, espero marcar topo, espero começar a correção. Nessa estrutura aqui, ó, eu vejo no micro onde tem suportes, né? Eu vou pegar no micro, né, um suporte que esteja abaixo de 0,5, né? Em 0,5 ou abaixo. E eu vou tentar caçar um fundo nessa região para ter continuidade. Entendeu? É assim, simples, desse jeito. Então, nesse momento, o que eu quero dizer, não tem que tomar posição. Coloca alarme em cima, coloca alarme embaixo e vê o que acontece, né? Beleza? Pessoal, acho que é isso aí, tá bom? Vou salvar a live aqui, vou deixar gravado. Durante a semana aí, se tiver mais análise, pede ali. E semana que vem fazemos mais uma live, beleza? Obrigado aí pela participação de todo mundo. É nóis. Valeu.